Olá pessoal, tudo bem com vocês? Se você está vendo esse vídeo, mas ainda não me conhece, eu me chamo Jaine Honório, sou advogada e hoje estou aqui para conversar com vocês a respeito dos 3 temas mais cobrados em processo penal para o exame da OAB. A ideia desse vídeo é apresentar para vocês esses 3 temas e a seguir trazer uma questão de cada um para que você possa entender como são cobrados na prova e também a compreender melhor a importância de estudar cada um desses. De antemão, já deixo aqui para vocês as minhas redes sociais para que vocês possam me procurar por lá. Posto bastante coisa sobre o OAB e quaisquer dúvidas que vocês tiverem ou se de repente eu disser algo e não ficar muito claro, podem me procurar por lá. A gente conversa e tento esclarecer à medida do possível tudo quanto vocês precisarem, ok? Então vamos lá. Quais são esses temas mais cobrados em processo penal? Número 1, ação penal. Você precisa conhecer a ação penal, especialmente o procedimento comum, ou seja, o rito ordinário. É necessário que você tenha um bom domínio sobre ele, afinal de contas, não só para fins de OAB, mas também para a advocacia, é aquilo que um advogado usa em 90% do dia a dia, logo na prova não é diferente. A sua relevância é também tamanha. Então, vale a pena você estudar ou revisar caso esse ponto ainda não esteja muito bem nos seus estudos. Além disso, sem dúvidas, recursos, assim como em todas as outras matérias processuais, recursos no processo penal é um dos temas mais queridos pelo examinador da OAB. E, por fim, competência. E em competência, eu friso o seguinte: não só cobrar a competência, conhecer as regras de competência, mas principalmente as exceções. Normalmente as questões vêm tratar das exceções, trazem ali alguma informaçãozinha para que você possa confundir de repente com alguma súmula ou com alguma informação relacionada à competência especializada. Então, fiquem atentos nesse ponto quanto a essas observações, quanto a essas exceções. Dito isso, vimos os 3 temas, então vamos a seguir para as questões para compreender como são cobrados. Fábio, vítima de calúnia realizada por Renato e Abel, decide mover ação penal privada em face de ambos. Após o ajuizamento da ação, os autos são encaminhados ao Ministério Público, pois Fábio pretende desistir da ação penal privada movida apenas em face de Renato, para prosseguir em face de Abel. Diante dos fatos narrados, assinale a opção correta. Portanto, estamos diante de uma ação penal de iniciativa privada, aquela que é promovida pela própria vítima, pelo próprio ofendido. Mas aqui nós estamos diante da seguinte questão: 2 são os réus, 2 são os ofensores. Só que a vítima, no caso Fábio, ele pretende desistir da ação em relação somente a um deles. Será que isso é possível? Entenda que a ação penal de iniciativa privada, primeiro, ela não é obrigatória. Isso significa que, diferentemente de uma ação penal pública, que é sim promovida independente da vontade da vítima, a ação penal de iniciativa privada, ela pode ou não ser promovida. Não existe uma obrigatoriedade. Se a vítima, ainda que se sinta lesada, ainda que se sinta ofendida, não deseje promover a ação, o Ministério Público ou quem quer que seja, qualquer outro órgão, não vai obrigá-la a agir nesse sentido. Mas aqui nós já vimos que o Fábio, ele sim entendeu por bem tomar a iniciativa de iniciar a ação. Só que essa ação, ela é tida como dispensável. Isso significa que a qualquer momento, antes do trânsito em julgado, antes da sentença condenatória, ele pode simplesmente desistir da ação, diferente também do que acontece numa ação penal pública, porque o Ministério Público ele não pode desistir da ação durante o trâmite desta. Já a vítima na ação penal de iniciativa privada pode a qualquer tempo, desde que ainda não tenha havido uma condenação. E o Fábio, ele tenta então desistir da ação, só que aqui nós temos um pequeno problema. Ele quer desistir em relação apenas a um dos réus. E aí é que está. A nossa próxima característica de uma ação penal de iniciativa privada é justamente a indivisibilidade. Isso significa que, em termos bem simples, ou ele processa a todos que lhe ofenderam, ou ele não processa a nenhum. Não existe escolher réu, não existe escolher ofensor. Ele não pode dizer, olha, você me fez isso e eu não gostei, então eu vou te processar. Mas você outro que fez a mesma coisa, eu vou te perdoar. Não.
ou ele realmente se sente ofendido e quer que todos sejam processados e punidos, ou ninguém vai ser. Ele não tem esse direito de dispor da ação penal para punir somente quem ele quer que seja punido. Isso não é possível. Portanto, vamos às alternativas. Letra A. A ação penal privada é divisível? Já vimos que não, portanto está errada. Letra B. A ação penal privada é indivisível, logo Fábio não pode desistir da ação penal em face de Renato? Exatamente o que eu acabei de dizer, portanto, é o nosso gabarito. Letra C. A ação penal privada é obrigatória? Também vimos que não é. Letra D. A ação penal privada é indisponível? É disponível, pois ele pode sim desistir da ação desde que seja de todos os ofendidos, aliás, os ofensores. Então, vimos aqui uma questão bem simples. Vitor, corretor de imóveis, está sendo investigado em inquérito policial. Considerando que o delegado vem atuando com abuso e colocando em risco a liberdade de Vitor, o advogado do investigado apresenta habeas corpus perante o órgão competente. Quando da análise do habeas corpus, a autoridade competente entende por denegar a ordem, ou seja, não concedeu o habeas corpus. Considerando as informações narradas, o advogado de Vitor poderá recorrer da decisão que denegou a ordem por meio de: primeiro, entenda que nós estamos falando de um habeas corpus que foi impetrado contra uma autoridade policial, ou seja, contra o delegado de polícia. Nestes casos, diferente do que acontece quando a pessoa que abusa da autoridade é o juiz, e eu vou impetrar para o Tribunal de Justiça, quando eu falo do delegado, eu não vou direto para o Tribunal de Justiça. Eu vou recorrer, nesse caso, o termo recorrer ele não é técnico, né? Afinal de contas, habeas corpus não é um recurso, mas o fato é, eu vou tentar que alguém resolva aquela situação, não vou direto para o tribunal, eu vou para o juiz. Mas como assim? Qual é o juiz? Bom, você sabe que pelas regras de competência, o juízo ele vai ser um só. Então, ainda que não exista a ação penal, eu sei que se futuramente ela for existir, ela vai acontecer em um lugar específico. Então, é para esse juízo que eu vou direcionar o meu pedido de habeas corpus contra a autoridade policial, contra o delegado de polícia. Só que o juiz, ao receber o pedido de habeas corpus, ele pode conceder a ordem, mas não foi isso que aconteceu. O que aconteceu, ele denegou. E nesses casos de habeas corpus denegado, cabe o quê? Recurso em sentido estrito. E aqui, nesse caso, o recurso em sentido estrito, ele vai para quem? Primeiro, eu vou direcioná-lo ao próprio juízo que denegou a ordem, pedindo que ele se retrate. E ainda, se o juiz não se retratar e manter a decisão que denega a ordem do habeas corpus, aí sim eu vou recorrer para o Tribunal de Justiça. Isso tudo no mesmo recurso, no recurso em sentido estrito. Ali mesmo, eu já peço o juízo de retratação e já digo que, caso não seja feito o juízo de retratação, que os autos sejam remetidos ao Tribunal de Justiça. Mas aqui o que a questão foca em saber é, se eu tenho uma autoridade policial praticando, quer seja qualquer tipo de abuso ou outra ilegalidade, o meu habeas corpus ele não vai para o tribunal, ele vai sim para o juízo competente. Agora, se o juízo competente, se o juiz da causa está praticando qualquer ato que configure abuso de autoridade, que configure ilegalidade, nesses casos o habeas corpus ele não vai para o próprio juiz, afinal de contas não teria nem lógica eu virar para a própria pessoa que está cometendo o abuso e dizer, olha, me conceda essa ordem aí? Não. Aí, nesses casos, quando a autoridade coatora é o próprio juiz, o habeas corpus vai ser impetrado no Tribunal de Justiça respectivo. Mas, se for o delegado de polícia, vai para o juízo competente, ainda que não exista uma ação penal. Então, vamos às alternativas. Letra A. Recurso em sentido estrito, tendo em vista que o Tribunal de Justiça foi o órgão competente para análise. Não, não é tribunal, é juízo. Juiz, enfim, vário. Letra B. Recurso em sentido estrito, tendo em vista que o juiz de primeiro grau era competente para análise do habeas corpus apresentado em razão da conduta do delegado. Sim, exatamente o que vimos. Letra C. Recurso ordinário constitucional? Não, nada a ver. Letra D. Recurso ordinário constitucional? Também não, gente. O recurso ordinário constitucional somente seria manejado se o meu recurso em sentido estrito fosse
denegado, ou seja, não fosse provido. Aí sim é que eu ia falar em recurso ordinário constitucional. Então a regra é, primeiro, eu impetrei um habeas corpus, esse habeas corpus foi denegado, não me foi concedida a ordem, eu venho com um recurso em sentido estrito. Esse recurso em sentido estrito também não foi provido, foi negado. Aí sim eu apresento recurso ordinário constitucional, mas não de imediato. Então, assim, se você vê habeas corpus, não vá direto achando que é recurso ordinário constitucional. Primeiro, nós temos que passar pelo recurso em sentido estrito para que então, futuramente, eu possa ver a possibilidade da impetração de um recurso ordinário constitucional. Nossa última questão. Jusilei foi preso em flagrante quando praticava crime de estelionato em desfavor da Petrobras, Sociedade de Economia Mista Federal. De acordo com os elementos informativos, a fraude teria sido realizada na cidade de Angra dos Reis, enquanto a obtenção da vantagem ilícita ocorreu na cidade do Rio de Janeiro, sendo Jusilei preso logo em seguida, mas já na cidade de Niterói. Ainda em sede policial, Jusilei entrou em contato com seu advogado, que compareceu à delegacia para acompanhar o cliente e seria judicialmente encaminhado para a realização da audiência de custódia. Considerando as informações, o advogado deve esclarecer que é competente para julgar e processar a ação. Então, nós temos aqui as seguintes informações. Primeira delas, qual foi o crime cometido? O crime de estelionato. Nós sabemos que nos crimes de estelionato, ele somente será considerado praticado quando há efetiva obtenção da vantagem ilícita. Portanto, quando é que isso aconteceu? Na cidade do Rio de Janeiro. O problema traz, a obtenção da vantagem ocorreu na cidade do Rio de Janeiro. Além disso, outra informação. Lembrem que eu disse lá no início do vídeo que em matéria de competência, eles sempre vão querer trabalhar informações relacionadas às exceções. E uma delas é exatamente isso. Eles trazem aqui uma sociedade de economia mista como sendo a vítima desse crime. Mas percebam que sociedade de economia mista, ainda que seja federal, não é empresa pública federal. Portanto, a competência não é da Justiça Federal, como acontece quando um crime é cometido contra uma empresa pública federal, como a Caixa Econômica, por exemplo. Não, nas sociedades de economia mista, quem é competente para processar e julgar as ações em que elas são partes, inclusive vítimas, é a própria Justiça Estadual. Então, não confunda a Sociedade de Economia Mista com a empresa pública federal. Vejam que essas informações elas foram colocadas aqui justamente para que você faça, de repente, algum tipo de confusão. Além disso, nós temos aqui 3 cidades, mas nós já vimos que, primeiro, o fato de ser uma sociedade de economia mista não muda nada. Já descartamos a Justiça Federal logo de cara. Então, como nós vamos para a Justiça Estadual, que é a Justiça Comum, aí nós precisamos nos atentar quais dessas cidades. Já vimos, inclusive, que, em se tratando de crime de estelionato, considera-se praticado o crime no local da obtenção de vantagem. Portanto, é ali que eu vou definir a competência. Logo, a resposta à questão já é a letra A, Vara Criminal Estadual da Comarca do Rio de Janeiro. Pessoal, por aqui eu encerro o vídeo. Insisto, quaisquer dúvidas podem entrar em contato comigo por meio das redes sociais. Estarei disponível para tentar, na medida do possível, atendê-los e sanar todas as dúvidas. Espero ter sido bem clara e ajudá-los nos estudos. Continuem firme. Tchau, tchau.